o presidente Lula falou hoje e disse que partiu dele, e não de Janja, a pergunta a respeito do TikTok feita a Xi Jinping, que teria causado constrangimento em um evento na China. O que é que chegou pra gente aqui? Por meio de fontes lá em Pequim mesmo. Durante a visita oficial, a Janja, no meio do jantar, teria questionado o presidente chinês a respeito de um suposto favorecimento do TikTok a perfis da direita brasileira. Hoje, o presidente Lula participou de uma coletiva de imprensa e falou sobre o assunto. Comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma, já saiu, então é isso. Bom. Irritado, né? Tem um certo interesse público aí, né? Se acontece uma gafe num jantar envolvendo o presidente brasileiro e o líder do país que vai colocar 30 bilhões de reais aqui no Brasil, é algo que deveríamos saber. E aí o Lula disse, se o ministro está incomodado, tem que pedir para sair, eu deixaria ele sair. É uma fantasia, né? Levanta o ministro e fala, olha, presidente, estou incomodado com a pergunta que a primeira-dama fez, senhor, por favor, me dá licença. Sem problema, ministro. Uma loucura. E essas coisas vazam. Pode ter vazado por um chinês. Não precisa nem ser por um brasileiro, pode ser alguém da comitiva da China que se sentiu incomodado. Os chineses são cheios de regras também. Dizem, não sei se é verdade, mas está na Folha de São Paulo que a suspeita caiu sobre o Rui Costa. Eita. É assim, as fontes dizem que realmente foi a Janja, não foi o Lula. As fontes dizem que foi a Janja. Que foi a Janja. E aí tem uma questão que hoje eu estava analisando com os especialistas no jornal e tal, que tem toda uma questão diplomática. Não é assim, eles não vão sentar ali a China, os representantes da comitiva da China, aqui a gente é bater papo. Não é assim que funciona, né? Então eles acham que pode ter, inclusive, uma crise diplomática pela frente, que eles estão torcendo para que não tenha, porque assim, não existe uma permissão para a primeira-dama que para a China não é ninguém, entendeu? Porque ela não tem um papel realmente dentro do governo, ela não ganha um salário, enfim. Então, assim, para a China, assim, primeira-dama
Ruiz, entendeu? Ela não é nada desse governo, ela tá de um penduricalho aqui do presidente. O Lula disse lá, a Janja está sendo tratada como cidadã de segunda classe. É isso que a Paula está falando. É por isso. Para os chineses, ela é. É. Ela não está no mesmo patamar do Lula, ministros, e a Janja, para eles, não é nada. Não é nada. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, eu estou dizendo para eles, a Janja não é ninguém. Porque ela não é uma integrante Porque do ela governo. não tem cargo oficial. Então assim, ela já não tem cargo oficial. O que ela tá falando com o Xi Jinping, entendeu? Ela não tem essa... Então, assim, estão com medo que tenha realmente uma crise diplomática. Porque é isso que você falou. A gente tem bilhões ali envolvidos, né? Uma guerra tarifária, uma viagem muito importante para o Brasil, que a gente não está falando sobre isso. A gente está falando novamente, e falo novamente porque não é a primeira que a Janja dá, né? Novamente de alguma coisa que a primeira-dama falou e que o presidente Lula está tentando apaziguar. Qual foi mesmo? Teve um Elon evento, Musk? O Elon Musk, do Elon ela Musk. pegou o microfone. Fuck Fuck you, Elon era Musk. mesmo? Ai, Nova não York, lembro qual era talvez? o evento. não, eu acho que foi aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil. Mas um evento promovido pela Janja, em que, do mais absoluto nada, ela pega o microfone e diz, não temos medo de você, foi na Elon época Musk. do Janja Palusa. Isso, foi o Janja Palusa. Aquele show, pode né? ser. Isso. É isso aí, é isso aí. Acaba traindo para si um protagonismo quando a gente tem coisas mais importantes para discutir, né? E eu, na minha avaliação, a repercussão dessa gafe que a primeira-dama cometeu, ela vem muito em linha da recorrência. Não é a primeira vez. Talvez se tivesse sido a primeira vez que a Janja falou algo que dentro do rito, né, do processo ali do jantar, não deveria ter sido falado, feito. Então, se fosse a primeira vez, a repercussão poderia ser menor. Mas ela já tem um histórico a respeito desse assunto. E mesmo quando ela não fala sobre outras autoridades empresariais ou políticas, não é raro a gente ver informação de bastidores de Brasília. É claro que o presidente Lula vai negar essas informações, mas dizendo que tem muito ministro incomodado com a presença da Janja no governo, com a influência que a Janja tem no governo. E então acho que junta tudo isso e você tem um presidente Lula absolutamente irritado. Eu vi o Lula ali, né? O repórter faz a pergunta, eu achei legal que a gente colocou aqui a pergunta e o tempo, 3, 4 segundos que o Lula pensa para começar a responder. Sim. Eu me lembrei daquele meme, não sei se vocês já viram, né? Alguém pergunta pra pessoa, pô, você quer ir lá jogar bola? Peraí, deixa eu ver se eu quero. Amor, eu quero ir lá jogar bola? Aí checa com a esposa se quer ir jogar bola e aí você sabe se você tem autorização ou não. Também, assim, a gente pode acreditar ou não no Lula. Que quem fez a pergunta foi ele e não a Janja. Eu não acredito. Todas as informações dão conta de que foi a Janja que fez a pergunta. Eu também não acredito, mas mesmo que tenha sido como ele falou, é uma intromissão que não deveria ter acontecido. Exato. Porque Quem conversa com Xi Jinping é o Lula, que é chefe de Estado. que é o chefe de Estado. Os ministros conversam com os secretários chineses, aí. cada um de sua especialidade, e é assim que funciona o encontro bilateral com a China. É exatamente isso. E outra coisa, se a Janja fosse a presidente e o Lula, o marido da Janja, quem conversaria com o Xi Jinping seria a Janja. É isso. Tipo, é essa a questão. Presidente, chefe de Estado, fala com chefe de Estado. E esse rito é muito caro para os chineses. Dito tudo isso, o TikTok, a gente já comentou aqui, é uma rede social que está sendo usada como moeda de troca entre China e Estados Unidos, porque a gestão Biden ordenou que o TikTok não pode mais pertencer a uma empresa chinesa e operar nos Estados Unidos. Quando o Donald Trump assumiu, ele revogou várias medidas do Biden. Essa não. Essa ele manteve. Então já há uma discussão muito forte envolvendo Estados Unidos e China, antes mesmo dessa questão da guerra tarifária. E aí você tem um parceiro comercial importante dos Estados Unidos e da China, o Brasil, ali na figura da primeira-dama, dizendo que o algoritmo do TikTok favorece conteúdos de direita, no meio de uma negociação do aplicativo entre China e Estados Unidos. Então é uma fala, no mínimo, irresponsável. E completamente descontextualizada diante do cenário global, econômico global. Porque essa questão do TikTok, esquece dancinha, o aplicativo não é mais isso, é muito além disso, e a fala da Janja puxa vida, é um chute muito fora pro gol, para não dizer que ela fez um gol contra. Nossa.